Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Eu sou o pastor Ricardo Feres e trago para você a palavra que alimenta. E a palavra de hoje está no livro de Juízes, capítulo 12, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo. Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram furiosos, porque os efraimitas diziam: vocês, gileaditas, moram em Efraim e Manassés como desertores, e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão, os caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia, dizia: deixe-me passar. Os guardas de Gileade perguntavam: você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Sibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Nesse caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas de Efraim. Queridos, havia uma guerra entre os gileaditas e os efraimitas. Eles estavam brigando e os gileaditas ameaçaram e até fizeram gracinhas com os efraimitas e eles ficaram muito furiosos e cercaram toda a cidade deles. E os efraimitas, então, vendo aquilo, eles começaram a fugir. Então, os gileaditas cercaram a cidade e quando chegava alguém que ia passar por aqueles pontos onde estava o cercania, eles perguntavam: você é efraimita ou gileadita? Se eles diziam efraimitas, eles diziam: então fale a palavra Shibolete. E eles então diziam, se eles não conseguissem dizer, em vez de dizer Shibolete, dissessem Sibolete, então significava que eles não eram dos efraimitas e eram dos gileaditas, porque a fala deles é que não conseguia dizer aquela palavra. É mais ou menos hoje como os orientais que não conseguem falar a palavra, a letra L, e eles usam muito a palavra, no lugar a palavra R. Então eu me lembro que numa corrida de Fórmula 1, todos devem conhecer aquele corredor Niki Lauda, uma corrida no Japão, o locutor japonês dizia Niki Lauda, e ele não conseguia falar Niki Lauda. E o que tudo isso tem a ver? Isso nos remete lá no Novo Testamento, quando Jesus está sendo julgado e todos os discípulos se esconderam e Pedro está ali do lado de fora onde Jesus estava sendo julgado, misturado com a multidão, tentando disfarçar. E de repente alguém olha para Pedro e diz assim: ei, você também é um deles, você é lá da Galileia. E Pedro então diz: não, eu nem conheço esse homem. E como Jesus havia predito, acontece aquela fala de 3 vezes Pedro negar a Jesus. E numa delas, uma criada olha para ele e diz: você é um deles sim, você andava com Jesus, a tua fala te denuncia. E olha, ali Pedro então fica sem saída, ele não sabia o que fazer. Queridos, a nossa fala nos denuncia de quem nós somos. Quando nós começamos a aprender com Jesus aquilo que Ele quer de nós, naquilo que Ele quer nos transformar, não naquilo que nós queremos ser, mas naquilo que Ele quer que nós sejamos, aquilo que Ele sonhou que você seja. Ele começa a nos ensinar coisas tremendas e nós vamos sendo transformados na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar e inclusive na nossa maneira de falar. A nossa fala também nos denuncia. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, tem essa passagem. Jesus sendo julgado e Pedro o negando do lado de fora. E muitas vezes nós o negamos também com a nossa fala. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas quando nós começamos a conhecer a Cristo, começamos a ler a palavra de Deus, ela vai transformando até a nossa maneira de falar. E a nossa maneira de falar tem que ser algo que impressiona as pessoas. Muitas, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a palavra diz assim: não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, mas somente aquelas que edificam as pessoas que estão junto com você. O que quer dizer isso?
não fazer fofocas, não falar mal de ninguém, não falar palavrões. Muitas pessoas dentro da sua própria casa falam palavrões, perto dos seus filhos. Que exemplo que nós estamos dando para eles? Na igreja, nós temos toda uma maneira peculiar de falar. Aqueles que seguem a Cristo têm uma linguagem diferente daquela que todos aqueles que não conhecem a Jesus. Você logo identifica e diz, essa pessoa deve ser um cristão. Essa pessoa, ela deve seguir a Jesus. Como está a tua fala? Como você tem se expressado perante os outros? Será que você tem edificado as vidas com aquilo que você fala? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Para não falar coisas ruins, para não fazer fofocas, para não trazer intrigas, nós temos que encher o nosso coração da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela edifica, ela nos exorta e ela nos traz conhecimento, sabedoria, para que a gente possa, quando abrir a nossa boca, edificar as vidas que ouvem. Então, cuidado, queridos. A tua fala te denuncia de quem você é. Se você está realmente seguindo a Jesus ou se você não tem um bom linguajar, não aprendeu ainda a falar como Jesus falava. Aqui, eles não conseguiam dizer aquela palavra. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem falar como Jesus falava. E isso precisa de uma transformação. Se encha da palavra de Deus. Leia a Bíblia e você vai ver como Deus vai te transformar. E quando você abrir a boca, as pessoas vão se admirar e dizer, aí vai um homem, uma mulher de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Eu sou o pastor Ricardo Félix, da Igreja Evangélica de Pinheiros. Lá no nosso site você encontra essas mensagens, os nossos cultos gravados e todas as notícias da nossa igreja. E também no YouTube, Igreja Evangélica de Pinheiros, você vai encontrar os cultos gravados. E se quiser no meu Instagram, @Ricardo Félix, essas mensagens estão lá gravadas. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor.